Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Mais um evento da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O primeiro dos 4 encontros que a gente vai ter aqui na STEP. O assunto que será ministrado no tema na data de hoje é o masculinidade tóxica. Faz parte do primeiro dos 4 encontros que a gente vai debater o machismo estrutural. Hoje a gente está recebendo a professora Miriam Cortez e a defensora pública Diana Furtado, que será a mediadora. Eu quero agradecer, deixar registrado aqui, em nome da Defensoria Pública, o agradecimento à professora Miriam Cortez, à defensora, colega, amiga Diana Furtado pela participação, agradecer a toda a equipe da SDEP, que não me esforços para que a gente pudesse ter professoras e professor para tratar de um assunto tão importante para a Defensoria Pública, uma instituição que tem o dever constitucional de promover os direitos humanos, e o machismo estrutural faz parte dessa forma de qualificar, democratizar o conhecimento, que é o trabalho da SDEP. Só para que vocês tenham uma ideia, nós teremos 4 encontros. Hoje o tema é masculinidade tóxica. Os próximos encontros irão ser abordados o tema o machismo nas instituições e práticas da violência política institucional. Falaremos também sobre masculinidade, sob uma ética feminista e interseccional, como as experiências reflexivas e socioeducativas contribuem com a formação. E também falaremos do tema cuidado, divisão sexual do trabalho, espaço público, espaço privado, liberdade, corresponsabilização do Estado pelo cuidado, função social da maternidade. Então, são temas importantes, é uma formação continuada, a gente vai dar continuidade a falar, porque faz parte do projeto de gestão desses 2 anos da Defensoria Pública, temas que são sensíveis à sociedade, e a gente entende que a gente precisa debater internamente com os defensores, defensoras, servidores, servidoras, estagiários, estagiárias, sobre temas sensíveis à sociedade, para que a gente possa futuramente compartilhar esse conhecimento dentro do seio familiar, dentro do local onde a gente reside, com as pessoas com quem a gente convive. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Diana Furtado e agradecer, e a professora Miriam. Sejam bem-vindas. Uau! Obrigada, doutor Clériston. Quero começar também agradecendo pelo convite, a Clériston, principalmente, todo o convite seu, Clériston, para mim é uma ordem, viu? Jamais me recusar, ainda mais para tratar de um tema que tanto interessa a minha vida pessoal, interessa a minha vida profissional. A gente falava agora desse mistério, né, constitucional da Defensoria Pública, então o curso é extremamente relevante dentro da Defensoria, ele com certeza causará impacto nas relações entre servidores, na nossa visão mesmo do que é, né, o machismo estrutural, na identificação de quando isso acontece, e tratar de masculinidade tóxica, para mim, é também muito importante, porque isso afeta a forma como eu crio meus filhos, como eu educo meus filhos, né? Eu sou mãe de um menino, de uma menina, isso afeta a minha maternidade, isso afeta as minhas relações pessoais, isso afeta a minha vivência enquanto defensora no tribunal do júri, que, como a gente dizia aqui antes de começar esse encontro, é um ambiente extremamente masculino, né? Enfim, eu acho que esses comportamentos, esses mitos que a gente vai passando de uma geração para outra, que a gente vai transmitindo aos homens a informação desde meninos, isso afeta a vida de todos nós, né? Mulheres, muitas vezes inferiorizadas, e também homens, né? Desde a sua saúde mental, emocional, e impacta toda a vida de todos nós. Então, eu fico muito feliz com o convite, estou aqui à disposição para contribuir, mas estou muito curiosa e ansiosa
para ouvir um pouquinho do que a doutora Miriam tem para nos dizer. Então, vou passar logo a palavra para a doutora Miriam, que acho que estamos todos ansiosos. Queria apresentá-la. Doutora Miriam Cortez é pós-doutora em psicologia, especialista em políticas públicas e justiça de gênero, atuou no Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público e na Gerência de Proteção à Mulher da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social no Espírito Santo. Doutora Miriam, seja muito bem-vinda. Pode assumir a palavra. O espaço é todo seu. Obrigada, doutora Diana. Eu quero agradecer inicialmente, né, o convite da equipe, o cuidado que a equipe teve, né, comigo durante os contatos que nós tivemos para combinar o curso. Agradeço a receptividade do Dr. Clédiston e também da senhora doutora, agora, né, nessa préviazinha que nós tivemos, né, antes do curso ser iniciado. Eu vou iniciar rapidamente a minha fala, até explicando um pouquinho para o público, né, como é que a gente vai trabalhar aqui. O meu dia de curso foi adiantado, então eu não tive tempo de preparar slides. Isso não vai prejudicar em termos de conteúdo, mas na verdade o conteúdo ele vai ser apresentado de uma outra maneira. E eu acho que, de uma certa maneira, o pessoal que vai participar vai ser beneficiado também. A gente tem o chat ativo, que vocês vão poder trazer as questões já ao longo da minha fala, que vai receber contribuições da doutora Diana também. Eu não tenho, né, a gente combinou um pouco isso, a gente vai trabalhar com alguns exemplos. E, de início, eu preparei, na verdade, 4 temas para serem trabalhados nesse curtinho tempo que eu tenho de 1 hora. Né? Então, apresentando a minha intencionalidade inicial, seria trabalhar um pouco qual é o conceito de gênero, então, de que perspectiva de gênero que eu estou trazendo aqui, inclusive para diferenciá-lo um pouco de sexo e de orientação sexual, né? Ter um foco um pouco maior no que é essa masculinidade que nós estamos trabalhando, tanto na perspectiva sócio-histórica, né? Quando a gente chama de uma masculinidade hegemônica, como numa perspectiva que eu atribuo mais à saúde, que é essa masculinidade tóxica, e trabalhar um pouco, então, finalmente, quais são os prejuízos, quais são os impactos dessa masculinidade, dessa concepção de masculino ideal para os homens, para as mulheres, para as meninas, para os meninos, desde tenra idade, né? E eu acho que esse é o momento, na verdade, de trazer o tópico que eu pensei no momento que eu estava começando a conversar com vocês, né? O tema geral desse curso é machismo estrutural. Não sei se teve uma inscrição, eu não sei se como é que quem está participando desse curso, assistindo o curso, né, identificou, encontrou esse curso e se inscreveu. Mas eu acho que quando a gente fala de machismo estrutural, a gente tem que primeiro pensar assim, não, então do que eu estou falando de fato? Né? Se esse é o tema central de 4 aulas, o que é esse machismo estrutural? Por que ele é um problema? Né? O machismo em si, ele é uma expressão, ele é um conceito, ele é uma prática bastante repetida no nosso dia a dia, principalmente em mídias sociais, hoje em dia, por onde a gente mais conversa, né? Mas quando a gente fala de um machismo estrutural, é importante a gente perceber que a gente já está falando de uma prática social, histórica, construída e que se constitui como parte da nossa cultura. Quando a gente fala de um machismo estrutural, de uma concepção estrutural, ele estrutura o quê? Ele é base, ele sustenta uma sequência de valores, de crenças, de atitudes que permeiam diversas de nossas ações e relações sociais. Então, o machismo, ele é uma prática que organiza, ele é uma ideia, ele é um valor que organiza as nossas relações dentro de casa, com as nossas irmãs, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos filhos. Ele organiza o modo como nós nos relacionamos com as pessoas que nós encontramos na rua, dentro de um ônibus, na calçada, quando a gente vai se referir ou pedir a atenção de um funcionário, né, ou dar atenção a uma chefia ou um funcionário, e dentro de instituições, como eu já trouxe para vocês, quando a gente se relaciona em diversos dos nossos espaços sociais,
o machismo está presente, mesmo que a gente não perceba, né? E por que é tão importante a gente ter essa atenção, né? Porque da mesma forma que o machismo está presente, outras formas de se comportar, de se relacionar, também poderiam estar. Eu trago já essa situação, a possibilidade de um outro, porque ao longo da minha fala sobre gênero, sobre masculinidade, eu gostaria que vocês atentassem, porque eu vou trazer para vocês, enquanto uma construção quase que sacramentada e consolidada como base, como ideal, e convido vocês a pensar que, se essas concepções, se esses valores são construídos e estão construídos dessa forma, eles podem ser repensados, eles precisam ser repensados em alguns momentos, né? E nós percebemos que em alguns casos eles já começam a ser repensados. Então, meu exercício hoje é esse, né? Não só falar de uma masculinidade tóxica, mas falar de como ela se constituiu, de onde vem esse conceito e o que a gente pode fazer a respeito desse conceito, já que ele está entranhado na raiz da nossa cultura. Ok? Eu sei que, assim, como uma aula inicial, eu pensei em trazer alguns conceitos. O primeiro deles é gênero. Quando a gente fala de uma masculinidade, necessariamente nós pensamos que existe uma feminilidade em contraposição, nós pensamos num masculino em contraposição ao feminino, e essas duas expressões, elas falam de um conceito específico, que é o conceito de gênero. O gênero, ele tem sido também bastante, o nome gênero, né? Esse conceito, ele tem sido bastante discutido, mal discutido em muitos casos, né? Enquanto uma fala ou um posicionamento extremamente radical. E eu acho que o primeiro momento de pensar gênero é pensar ele separado com relação a dois outros conceitos que eu trouxe inicialmente, né? Quando eu falo de gênero, eu não estou falando do sexo biológico. Quando eu falo de gênero, eu não estou falando de orientação sexual, né? Nosso sexo biológico, ele foi estudado e ele foi conceituado enquanto um macho e uma fêmea. Hoje em dia, inclusive, nós reconhecemos as pessoas que são aquelas que ela só vai se identificar, né, ao longo do seu desenvolvimento genital. Então, hoje em dia, diferente das aulas que eu dava 10 anos atrás, ou até mais tempo, eu falava, olha, o sexo é o gênero é o sexo masculino, o macho, e o sexo feminino, a fêmea. Então, se antigamente a criança, o bebê, tinha o seu órgão genital adequado, e na verdade mutilado, de acordo com o que o médico entendia melhor, ou às vezes com uma consulta com os pais que não sabiam que bebê era aquele, precisavam decidir, né, se ia vestir rosa ou azul na criança, né, o sexo era adequado naquele momento. E a criança muitas vezes crescia sem saber do que tinha acontecido. Hoje, a prática ética, médica, é se esperar o desenvolvimento da criança, se observar esse desenvolvimento para então se fazer a adequação de sexo de acordo com o interesse da criança e a disponibilidade, né, e as afinidades dela. Isso é gênero? Não. Nós estamos falando, até agora eu falei dessa questão do sexo biológico. A orientação sexual. A orientação sexual, ela diz respeito a quem desperta o meu desejo, a quem eu estou atraído. Se é uma pessoa do mesmo sexo ou não, né? Hoje nós temos já uma infinidade de discussões, de estudos, de posicionamentos, de grupos que deixaram essa sigla muito grande, né? Ela começou como GLS, né? E passou hoje, já é LGBTQI+, e eu acho que tem mais alguma letrinha ainda no meio disso, tá? Que diz, na verdade, das afinidades sexuais, se é uma pessoa bissexual, se é uma pessoa gay, se é uma pessoa lésbica, se é uma pessoa queer. Então, ela diz dessa orientação sexual também com relação, não necessariamente e somente a gênero. Então, o que quer dizer gênero? Porque, em geral, as pessoas debatem ou discutem gênero falando de orientação sexual, né?
falando e reclamando de homossexuais, falando e reclamando de pessoas que se assumiram bissexuais, né? E como se o gênero tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Isso é sexualidade. O que nós estamos falando, quando falamos de gênero, nós estamos falando dos significados que muitas vezes, né, e que ao longo do tempo foram estabelecidos como padrões, como comuns a mulheres, e foram chamados de femininos, e padrões de comportamento, de valores comuns a homens, estes chamados masculinos. Então, para a gente trazer isso bem para o nosso cotidiano, nós temos aquela frase, né? Homem que é homem. Homem que é homem, e muitas vezes nós completamos isso, essa sentença, com expressões que vão trazer a questão de pega muita mulher, homem que é homem não chora, homem que é homem tem mais coragem, é mais determinado, é mais racional. E quando falamos da mulher, ela muitas vezes vai aparecer como contraponto. Então, a mulher é mais sensível, é mais recatada, é mais romântica, ela chora mais, inclusive porque ela está autorizada a isso. E quando a gente pensa a respeito desses valores, né, dessas expectativas com relação ao homem e à mulher que definem essa expectativa, né, essas questões mais tradicionais do feminino e masculino, nós percebemos que são regras que não estão necessariamente restritas ao homem macho e à mulher fêmea. Porque mulheres são determinadas, porque tem mulheres que não choram tanto, porque tem homens que choram muito, porque tem homens que são sensíveis. Então, o gênero, ele começou a ser estudado, e daí eu trago o gênero como uma categoria de análise, né? Eu estou falando do meu lugar de pesquisadora, para se entender um pouco de que maneira esses valores, essas concepções, as expectativas que as pessoas têm, né, de fora, as expectativas de fora, e as minhas próprias expectativas, por exemplo, sobre como eu tenho que me apresentar ao mundo como mulher ou o que eu espero de um homem, que tipo de impacto isso tem no nosso cotidiano? Né? As expectativas com relação ao homem levam o homem a fazer o quê? Impedem ou desestimulam o homem a fazer o quê? As expectativas com relação à mulher levam a mulher a fazer o quê? E desestimulam a mulher a quê? Isso é análise de gênero. Eu preciso entender de que modo o que as pessoas esperam, o que nossa cultura, o que nossa sociedade espera de uma mulher e de um homem hoje, com base nos valores tradicionais de gênero, de que modo isso conduz às nossas práticas. O quanto uma mulher teve que batalhar para conseguir iniciar o seu trabalho como policial militar. Há quanto tempo existe polícia militar feminina? Há quanto tempo as mulheres estão nos trabalhos de cuidado? Desde sempre. Há quanto tempo os homens conseguem entrar nesse trabalho sem serem entendidos ou associados ao feminino, sem que isso seja entendido como algo pior? Porque, ok, ele quer cuidar, ele pode cuidar, ele vai fazer um trabalho de mulherzinha. Mas quais são as questões que aparecem ou que emergem quando o homem entra num espaço de cuidado? Existe tanto a questão dele ser gay, e não, e não com uma perspectiva neutra, porque não é uma questão de você celebrar esse homem ser gay e estar em um espaço de cuidado, ou esse homem não ser gay e estar em um espaço de cuidado. Mas é de entender que a orientação sexual, de repente, está permeando uma prática que não é verdade. Então, quando a gente começa a falar de gênero, a gente vai além de uma lógica restrita, que simplesmente categoriza as pessoas. A ideia de gênero não é categorizar, mas entender qual é o impacto. Será que isso fica claro para todo mundo? Se alguém quiser trazer alguma questão já no chat, pode ficar à vontade. Tá? Então, quando eu falo de categoria de análise, eu estou falando de usar o gênero para entender que impacto isso tem. Um exemplo mais tranquilo, de repente, para as pessoas é entender
quando eu falo de análise racial, qual é o impacto que a cor tem na inserção do trabalho? Então, pessoas brancas e pessoas negras, elas têm maior ou menor aceitabilidade em alguns espaços por conta da cor. Isso é um fato, porque a gente está falando de racismo. Da mesma forma, quando nós falamos de gênero, nós estamos falando que homens e mulheres têm maior ou menor aceitabilidade em alguns espaços, porque elas estão sendo julgadas com base nas expectativas que você tem de um homem e de uma mulher. Quantas mulheres, quando vão assumir um emprego, não ouvem a pergunta: você é casada, tem filhos? E sabe que essa pergunta é uma preocupação, porque se a mulher tem filhos, é possível que ela possa se ausentar do trabalho para cuidar deles. Se o homem recebe essa pergunta, provavelmente ele vai se preocupar menos com isso. Porque a expectativa com relação a ele é que ele leve dinheiro até a casa dele, não que ele leve o filho para a escola ou para a unidade de saúde. Então, ele provavelmente não vai se ausentar tanto quanto a mulher que é mãe, mesmo que ele seja um homem pai. Isso é o impacto das expectativas que se tem com relação ao gênero. E é com relação a isso que nós precisamos jogar um pouco do nosso olhar. Existem outros impactos? Com certeza. E aí, quando nós começamos a nos aprofundar no que diz respeito às expectativas, aos valores e às práticas de homens e mulheres que se regem por essa expectativa social, cultural e historicamente embrenhada nos nossos valores, nos nossos símbolos, como homem e como mulher, é que nós vamos entender que muitas vezes nós estamos tão embrenhados, nós estamos tão sufocados, que nós nos intoxicamos dessas expectativas a ponto de fazer mal para nós mesmos e também para quem está perto da gente. Alguma questão? Eu tenho acesso ao chat ou alguém vai trazer para mim as perguntas? Miriam, por enquanto não tem nenhuma pergunta, não. Teve só um comentário aqui de Fernanda sobre a questão da polícia militar, né? O ingresso das mulheres na polícia militar, mas apenas comentando que é uma questão profunda. Ah, sim. Sim, não, e como eu atuei na segurança pública, eu me lembro que, inicialmente, os espaços vão se abrindo para as mulheres, por exemplo, nesses espaços masculinizados, eles vão se abrindo muito aos poucos e de modo muito despreparado. Então, é muito comum um espaço que se abre para a mulher não está adequado em termos de estrutura. Então, o banheiro não está adequado, não existe um dormitório, não existem cursos específicos que considerem as questões da mulher, né? E são espaços muitas vezes entendidos como invadidos pelas mulheres também, né? Então, quando a gente entrar um pouquinho na masculinidade tóxica, na masculinidade hegemônica, a gente vai poder pensar um pouquinho nisso, né? No impacto que esse masculino, tão fortalecido historicamente, culturalmente, pelo patriarcado, porque a nossa história é patriarcal, né? Nós somos um país colonizado, mais da metade da nossa população tem um histórico, né, de família escravizada, usada, abusada, né? E os senhores desses espaços todos, muitas vezes, sempre tem exceção, né? Mas muitas vezes eram quem? Eram os homens brancos, senhores, né? Os senhores de engenho, os senhores que dominavam esses espaços e que mantiveram ao longo do tempo diversas dessas práticas, mesmo com o avanço de leis, com o avanço de direitos, né? Isso é estruturante. Eu acho que é isso que é importante a gente pensar. E as coisas mudaram. Então, muitas vezes a gente consegue alterar o que está um pouco mais pela superfície, a gente consegue fazer algumas alterações, né? Como eu falei, eu consigo colocar uma mulher dentro de instituições que são masculinizadas. Isso não quer dizer que a instituição está pronta para receber essa mulher, porque a base dela, a cultura dela, os valores dela e as pessoas que ainda dominam os espaços de maior poder não gostariam que ela estivesse ali.
né? Ou se incomodam com aquele espaço sendo ocupado por alguém que não reflete, né, a pessoa que está no poder naquele momento. Ela não se vê mais ali, então ela se ofende. Posso te interromper só para trazer um exemplo meu? Eu estava aqui anotando, né, vivências assim nossas, mas algo muito curioso que aconteceu foi que dentro da própria Defensoria Pública, quando eu consegui ser removida para assumir uma DP como titular no Tribunal do Júri, colegas homens defensores vieram me questionar, mas Diana, você tem 2 filhos, como é que você vai assumir o Tribunal do Júri? E eu pensei, nossa, mas você também tem 2 filhos, você está no Tribunal do Júri, né? E, mas é porque o júri não tem hora para acabar, e não dá, e vocês têm mais dificuldade, né? E, na verdade, da forma como eu preciso de suporte, né, para estar com meus filhos, os homens também precisam de suporte, alguém também tem que estar com os filhos deles, né? E isso veio de pessoas, quer dizer, de dentro da carreira, né? De dentro da Defensoria Pública surgiu esse comentário. E hoje, graças a Deus, assim, o cenário está bem diferente. Eu acho que nós temos muitas mulheres defensoras atuando como titulares do Tribunal do Júri. Mas eu passei por esse tipo de comentário há apenas 2 anos, né? Ainda é algo, assim, que nos assombra um pouquinho. Sim, nossa, e nós vamos passar por isso, e não é um negativismo da minha parte isso, mas eu acho que é uma questão de entender o quão profundo é você pedir a compreensão de pessoas que estão em lugares privilegiados para entenderem o lugar do outro, né? É muito difícil, é difícil. É difícil para mim, por exemplo, né? Eu sou uma mulher branca, eu, né, tive um ensino superior público, bolsista, né? Fiz uma carreira acadêmica por gosto, por vontade, mas também porque eu tinha condições para isso, né? Muitas pessoas não têm condição de terminar o ensino médio. Mas por quê? Porque a prioridade é o sustento, né? Ou então, né, com uma luta gigantesca da família, consegue terminar o ensino superior, mas não vai ficar pensando em pós-graduação, por quê? Porque precisa se inserir profissionalmente, porque vai ser um dos arrimos da família. Então, quando a gente começa a entender, né, os espaços que a gente ocupa como espaços também privilegiados, a gente consegue abrir mais espaço para que outras pessoas diversas, diferentes de nós, contribuam, porque é uma questão assim da diversidade ser enriquecedora dos espaços. Né? E muitas vezes os homens têm dificuldade de perceber exatamente isso, de que quando uma mulher entra em um espaço, por exemplo, uma defensoria, e tem sim condições, né, de assumir o lugar que ele mesmo ocupa, isso significa que ele também pode ocupar outros lugares e que ele está sendo privilegiado porque há pessoas dando um respaldo para ele, em geral a esposa, pode ser uma mãe, mas muitas vezes é uma mulher, né, está dando respaldo para ele conseguir estar ali. Não por uma obrigação, mas porque existe, na verdade, uma contribuição nas relações ali que é possível. E é desse impacto que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Quando a gente fala do gênero de um modo muito grosseiro, a gente entende um masculino e um feminino extremamente polarizados, que colocam a masculinidade e a feminilidade também em polos, e isso muitas vezes acomete o quê? A restrição dos espaços, dos valores e das potências que cada um tem. Porque o lugar do masculino é com o homem, o lugar do feminino é com a mulher. Então, se nos espaços femininos vão ficar as mulheres, e toda a potencialidade de uma atuação mais masculina ali se perde. Porque o masculino tem a sua toxicidade, que a gente vai falar, e tem as suas potencialidades, assim como o feminino. E essa visão polarizada, partida e restrita, ela nos impede de ter uma vivência muito mais enriquecedora em diversos espaços. Quando eu trago isso, eu acho que é importante a gente pensar assim, que a gente não vai conseguir fazer, como já é notável, na verdade, uma revolução em termos de concepções de gênero, né?
de entender que eu particularmente como mulher, eu posso assumir valores e atitudes masculinas e femininas, porque são masculinas e femininas que foram nomeadas assim. Força não é uma atribuição masculina e feminina. Racionalidade não é uma atribuição só masculina e feminina. Ela é comumente mais atribuída a. E quando a gente para de pensar na polaridade e entende que é um contínuo, a gente consegue se assumir nesses lugares com mais facilidade. Mas, para além disso, quando a gente consegue entender o contínuo, a gente consegue aceitar a presença de pessoas nesses espaços. Porque não é só o movimento de você se inserir, mas é o entender que quando as outras pessoas se inserem, elas também têm essa potencialidade. Então, o homem não tem que te aceitar em lugar nenhum, porque você está ali por direito, e ele tem que entender, na verdade, o potencial que a contribuição em conjunto nos traz. Tem toda uma discussão em cima de empoderamento, que seria super bacana a gente fazer também, não vai entrar agora, né? Mas quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente tem que discutir um pouco isso, né? Falei que nem entra agora, mas eu vou falar, né? A gente fala muito de empoderamento feminino, na mídia aparece toda essa questão estética, que eu acho que é uma superficialidade absurda do empoderamento da mulher, né? Não vai ser o meu cabelo desse tamanho ou desse que vai me colocar num lugar de poder, principalmente nos espaços em que eu quero me inserir. De repente, em outros espaços é possível, né? Mas o empoderamento, ele diz não só da força da mulher, mas ele diz da condição social da mulher e da sociedade em aceitar e garantir o direito delas em todos os espaços. Eu lembro de uma palestra que eu estava dando e que eu comentava disso, e eu falava, não adianta você não estar bem, ir a um salão de beleza, porque você tem direito, arrumar o seu cabelo do jeito que você quer, fazer a maquiagem que você quer, se olhar no espelho e se sentir linda, sair de lá feliz, atravessar a rua e se esconder porque está com medo de ser atacada ou de ser assediada por um homem. Porque então, o que adiantou você se arrumar? O que adiantou você estudar? O que adiantou você ter vontade se em um outro espaço, ou no espaço que você quer ocupar, com o seu poder, com a sua potência, existe um muro, existe uma negativa, existe uma violência. O empoderamento não está presente, ele está em andamento. Por quê? Porque as instituições, os espaços públicos, eles ainda não estão receptivos a essa mulher que consegue dizer o que quer e para onde vai. Eu posso estar linda, eu posso ter um diploma, mas em alguns espaços eu vou ter que saber como me posicionar ainda para que eu não seja ofendida, para que eu não seja assediada, para que eu não seja rechaçada. Para que eu não tenha, muitas vezes, a minha formação ou a minha fala menosprezada ou às vezes silenciada, porque você já chegou até aqui, então agora espera um pouquinho. Então são cuidados que nós temos que ter quando nós olhamos a inserção das mulheres no trabalho, né? Eu já estou falando um pouquinho de alguns impactos. Você vê, é a falta do slide já. Mas a gente vai amarrando isso porque quando eu trago todas essas questões de que muro é esse, né? Que impedimentos são esses, que restrições, quem me cala, né? Eu estou falando principalmente do que nós hoje entendemos como masculino. Porque o que cala a mulher não é só, né, o homem, mas é o masculino que não pode deixar que a voz feminina se manifeste com a força que ela pode ter. Eu tenho só 10 minutos mesmo? Não, né? Tá errado. Tá errado, fique tranquila. Não Então, sei tá de onde apareceu essa... Você vê que eu tenho que lidar com essas pressões ainda, olha só, gente. Eu coloquei o alarme aqui e ele colocou antes do tempo. Faltam 10 minutos para você ter 10 minutos. Então tá ótimo. Então eu tô no tempo, eu tô no tempo. Então, quando eu falo assim, que muro é esse?
né? São os muros dos nossos valores, são nossos muros culturais, né? Se eu falo de um movimento feminino de ascensão, de se inserir em espaços públicos e mesmo privados, tá? Porque o espaço privado é um espaço extremamente importante, porque é o espaço para onde a gente se volta, a gente vai para o público para a gente cuidar do nosso privado também. A gente quer cuidar da nossa casa, a gente quer se cuidar. Para quem tem família, quer cuidar da família, né? É um espaço de valor afetivo, de valor significativo, simbólico para a gente, tá? E porque ele nos muitas vezes, né? Esse movimento nos é tolhido. Quando eu trouxe para vocês, né? Essa polarização do masculino e do feminino, eu trago também a possibilidade da gente pensar que, se masculino e feminino são polaridades, eles estão construídos como oposição. Então, se eu masculino, eu nada feminino, certo? E agora, como é que eu consigo me entender como homem, como masculino, né? Como um homem de valor e de verdade, se os espaços que eu ocupo e que me fazem sentir homem estão agora começando a ser ocupados por mulheres ou por valores que são próximos do feminino? Estão pedindo para o homem ser sensível, estão pedindo para o homem ficar em casa e ser pai. Tem homem falando para eu fazer isso. Tem homem dizendo agora que eu tenho que ter contato com o meu íntimo, que eu posso chorar. Todas esses diz que estão aparecendo agora com uma nova lógica de masculinidade, né, que engatinha ainda, elas entram de frente com o que nós chamamos de uma masculinidade hegemônica, que é a masculinidade tradicional, tradicionalista, que eu vinha falando que está embasada na nossa cultura patriarcal. É uma masculinidade muito mais machista, no sentido de que se homem, não mulher, não feminino, nada disso, né? E que muitas vezes tem como um ícone, né? Vamos colocar assim, como o maior ideal, algumas características de homem que a maior parte dos homens não tem como alcançar. Qual é o macho alfa hegemônico, né? Que nós temos como ícone, né? É o homem branco, jovem adulto, então não está tão mais velho, mas também não é um moleque, né? Hétero, ativo sexualmente, né? Com bom poder aquisitivo ou rico, né? Então a masculinidade ela vai se formando com vários tijolos que dizem respeito de outras classes sociais também de categoria, né? Que é a questão da raça, que é a questão socioeconômica, que é a questão etária. No Brasil e em diversos outros países, o fortalecimento dessa masculinidade hegemônica se dá desse modo. E, obviamente, ela não se sustenta. Ela é hegemônica porque ela prevalece como ideal. Mas ela não é praticada por todos e não é alcançada por todos. Tá claro isso? Sim. Então, vamos lá. Se ela não é praticada por todos, se ela não é alcançada por todos, por que ela é tão defendida? Porque ela rege no homem os espaços em que ele se insere. Muitas vezes, então, quando o homem está mais próximo quanto mais próximo o homem estiver dessa masculinidade hegemônica tradicional, mais ele vai se sentir com poder de merecimento dos valores que ele tem, com poder de merecimento das relações que ele estabelece, com poder de estabelecer outras relações e se colocar como mais forte, né? Não só fisicamente, mas também em relações simbólicas de poder sociais, né? Com relação a outros homens e outras mulheres. Entre as características hegemônicas, como eu falei, existe a questão da sexualidade. Né? É uma sexualidade que tem que ser sempre expressa, que precisa ser discutida entre os colegas, que tem que ser expressa sempre que se vê uma mulher bonita, você vai elogiar, né? Você vai insistir.
E isso faz prática da socialização masculina. A gente tem a expressão, uma das expressões que se usa, né, da broderagem, né, que é essa socialização entre os homens, que muitas vezes o que mais reverbera, o que mais se exalta, é exatamente o quão sexual, o quão ativo sexual ele é e de que modo ele usa a mulher para isso. Então, quantas foram? De que modo foi? Outras questões bastante clássicas, né, com relação ao macho hegemônico, a esse macho ideal que os homens procuram estar mais próximos, é a questão do provimento da casa. Né? O homem é o provedor. Então, muitas vezes, e é bastante comum hoje em dia, né, um casal hétero, vamos pensar num casal hétero, né, os dois trabalharem fora, né, mas ainda assim, o chefe da casa quem é? É o homem. Eu já atendi casos em que o homem, desempregado, seguidas vezes, tinha problemas com álcool, né, alcoolista, a esposa era a principal provedora, ralava muito, trabalhava fora, fazia faxina, ela cozinhava em casa também, vendia marmita. E nas entrevistas que eu fiz, acho que foi uma das minhas pós-graduações, ela falava, era muito interessante ela falar, eu posso trazer o de comer para casa, mas o chefe é ele. Às vezes ela trazia inclusive ele para casa, porque dos bicos que ele fazia, ele saía, bebia e se perdia. Né? Era um caso de violência, né, que eu atendi. Ela sofria violência, se mantinha na relação, e muitas vezes era ela que ia buscá-lo em algum bar ou em algum canto eu lembro que eles moravam perto do mangue, então às vezes ele parava no meio do mangue, né? E ela ia buscá-lo, e nessas condições ainda, ela falava, mas o chefe da casa é ele. E a gente vai percebendo que quando a gente se depara com o que essa masculinidade hegemônica implica para os homens, em termos de expectativas do que ele precisa ser, a gente percebe também que ela também tem implicações do que a mulher espera que esse homem seja. Certo? Pois é. E quais outras implicações a gente tem dessa masculinidade hegemônica? E quais outras implicações a gente pode ter dessa masculinidade que faz do homem, ou faz com que o homem tente ser um super-homem, e, em contraponto, se existe um super-homem, eu preciso do contrário para a mulher. Se o super-homem é muito forte, eu preciso de uma mulher que seja muito fraca, porque a mulher é o oposto. Vamos lá. Por que tóxico? Porque a masculinidade hegemônica pode ser vista como tóxica. Quando eu trago a masculinidade hegemônica enquanto uma construção que fala da prevalência de expectativas com relação ao homem, né, de ser o provedor, de ser o chefe da casa, de ser o forte, de ser o norte da casa, nós falamos de ideais, nós falamos de posições de privilégio enquanto chefia de um espaço. Eu estou em casa, mas eu posso estar numa empresa, né? E nós falamos disso como forma de identificar o impacto que a nossa construção sócio-histórica trouxe para as expectativas com relação ao homem. Quando nós começamos a pesquisar e quando o movimento feminista começa a se fortalecer e a identificar os prejuízos, principalmente, mas não só, da violência do homem contra a mulher, estão relacionados, né, completamente relacionados com práticas machistas, nós começamos a tentar identificar, então, meios de se analisar de que modo, né, o gênero, de que modo os conceitos de masculino e feminino prejudicam a saúde. Prejudicam a saúde física, prejudicam a saúde mental. Né? Nós temos hoje como uma das definições de violência contra a mulher, por exemplo, a definição da OMS como um problema de saúde pública mundial. Por que é um problema de saúde pública mundial?
Porque os prejuízos que a violência contra a mulher traz no âmbito da saúde são imensos. Faltas no trabalho, faltas na escola, abortos, depressões, os impactos para as crianças dentro da família, os impactos para o próprio homem são imensos. Então, quando nós falamos de violência contra a mulher, nós falamos de um problema de saúde pública. E é por isso que a expectativa de se analisar a masculinidade como um aspecto tóxico das nossas relações emerge. Ela emerge por quê? Porque quando a gente começa a olhar esse impacto, a gente tem que entender que essa masculinidade, ela nos atinge de uma maneira não só como um guia de práticas. Né? Então, você recebeu um protocolo e eu vou seguir esse protocolo. Eu vou seguir esse protocolo até quando? Até quando for o momento que for possível. Quando não for possível, eu vou criar alguma coisa nova. Não. Né? A masculinidade, do modo como ela é colocada, em termos de valores, expectativas, ela é colocada e muitas vezes ela é exercida na lógica do ou vai ou racha. Até aqui eu consegui ser, e agora? Não, agora eu preciso continuar sendo. Porque se eu não continuar sendo do modo como eu estava sendo homem, eu não vou ser nada. Lembra que eu falei da polaridade? O homem não consegue entender que, se ele não for o mais próximo possível do ideal, tem ainda uma centena de possibilidades de masculinidades possíveis, saudáveis, né? De qualidade, que poderiam ser vividas. Mas isso é insuportável para ele. Quantos aqui já ouviram falar da crise da masculinidade? Ou da masculinidade frágil, né? Da fragilidade da masculinidade? Que é você mudar um ponto de lugar do que esse homem entende como masculino, que ele simplesmente não sabe mais o que ele é. O homem que perde o emprego, que passa a ser um provedor menor na casa, muitas vezes se sente extremamente humilhado com isso. A ponto de realmente, assim, não conseguir se organizar de novo. Então, por que essa hegemonia, essa idealização extrema da masculinidade é tóxica? Aí fui eu, né, na Fiocruz e na Wikipedia, né, trazer o que é esse tóxico, né? Eu vou colar, porque eu achei aqui de novo, tá? Então, o tóxico diz da qualidade que caracteriza o grau de qualquer substância nociva ao organismo. Né? Então, é um veneno, é uma toxina, é algo que faz mal. Né? A Fiocruz, site dela lá, vai trazer que o que torna algo tóxico é a frequência de exposição. Então, quantas vezes eu estou exposta a essa questão? Vamos pensar em quantas vezes nós somos expostos às regras tradicionais de gênero. O homem tem que ser assim, 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 mulher tem que ser assim, assim, assado. Diversas vezes. A duração dessa exposição, então, além de a gente ouvir frequentemente essas regras tradicionais, em alguns momentos a gente ouve isso prolongadamente. Pode ser em espaços sociais, em espaços religiosos, em mídias que nós consumimos constantemente, né? O corpo da mulher, o corpo do homem, o que fazer, quem pegar. E a via de administração. Né? E daí eu já trouxe a mídia também como essa questão. Né? Por onde chegam esses discursos? Por onde chegam essas regras para a gente? Elas chegam por uma família que eu prezo muito e que eu preciso atender? Elas chegam por um grupo de amigos no qual eu quero estar inserido? Ela chega na minha equipe de trabalho que eu preciso ganhar respeito e continuar com esse respeito? Então, as expectativas tóxicas com relação à masculinidade, elas trazem muitas vezes prejuízos para os homens e para as mulheres. Alguém consegue trazer? Eu falei que falava bastante, né? Alguém consegue trazer alguns dos impactos da masculinidade tóxica para o homem? Só para eu posso continuar falando, mas eu acho que seria bacana alguém mais falar. Miriam, eu acho que você chegou a falar um pouquinho sobre essa necessidade do homem
ter que ser o provedor, né? Eu acho que talvez isso implique mesmo na escolha de com quem se relacionar, né? E eu acho que os homens até conseguem de alguma forma aceitar a mulher provedora desde que ela não tenha poder, né? Desde que ele não precise competir com uma relação de poder ali em relação a ela. Ele tem que ser, de alguma forma, o chefe da família, né? Então, eu acho que eles acabam se limitando também nisso, na escolha de com quem pode ir, né? E mesmo dos comportamentos, assim, que podem ter um impacto que eu pensei, né? Alguém colocou aqui repressão de sentimentos, né? Que é aquela coisa do homem não pode chorar, do homem não pode ser sensível, do homem não pode ser fraco, né? Ele tem que se mostrar o tempo inteiro bem, o tempo inteiro forte, o tempo inteiro não vulnerável. Sim, eu acho que esse é um ponto super interessante de trazer, né? Eu acho que essa indisponibilidade do homem para o contato com o sentimento, ele tem implicações para a saúde mental do homem terríveis, inclusive para a saúde física, né? Uma coisa está muito ligada à outra. Por exemplo, dos impactos que essa masculinidade hegemônica, tóxica, coloca para os homens, né? O homem está muito mais suscetível a se colocar em situações e comportamentos de risco, né? Porque ele é bravo, né? Ele aceita desafios, ele desafia e aceita desafios. É o homem que mais morre em acidentes de trânsito, né? Por exemplo, né? A gente está no Novembro Azul hoje, né? Novembro Azul. O que é Novembro Azul? Ele fala da campanha de exame de próstata. E aí eu vou pedir desculpa, porque eu vou usar essa expressão mesmo, né? Mas é muito difícil um homem se submeter a um exame de próstata, porque o exame de próstata é via anal. E pela fragilidade desse masculino, um dedinho no cu é como se fosse a grande violação da masculinidade hétero dele. Então, os homens hoje padecem mais da saúde porque eles entendem que não só eles não precisam de exames de saúde, como buscar prevenção é algo extremamente feminino. Nós, mulheres, nós tivemos nosso corpo objetificado para o cuidado. Alguma vantagem a gente tirou, porque a gente se cuida, né? Ele foi muito mais explorado medicamente, né, e tudo mais. Nós temos homens hoje, o índice de suicídio dos homens é muito maior do que de mulheres. As mulheres tentam mais, né? Mas o índice dos homens de morte por suicídio, então, mortes por causa violenta de um modo geral, são muito maiores, por conta do homem estar mais inserido em espaços públicos, se envolver mais em situações de risco, e porque ele se cuida menos. Então, quando ele se frustra, quando ele não consegue se inserir como o homem que ele queria em alguns espaços, a possibilidade dele tirar a vida dele de fato é muito maior, porque ele não tem a quem recorrer para falar sobre essas questões, né? Eu acho que é importante a gente trazer que é óbvio que a masculinidade tem características positivas, como eu falei, né? Os homens brancos, tá, gente? Eu não vou trazer a questão racial, porque não cabe, né? As mulheres negras, elas trabalham há muito mais tempo, elas não tiveram que pedir licença para trabalhar, ou licença ao marido, como muitas mulheres brancas tinham que pedir, né? Porque elas eram obrigadas a trabalhar necessariamente para conseguir sobreviver, por exemplo. Recortezinho, né? Mas a masculinidade, ela tem pontos positivos em termos das características, de algumas características ligadas ao masculino, né? É a liderança, é a perseverança, é a coragem de enfrentar algumas coisas, é uma lógica de equipe diferenciada, e eu acho que existem ganhos que podem aparecer com isso, né? Mas isso não é transmitido, isso sequer é usado entre homens com mulheres. Isso é usado muitas vezes entre homens com homens, né? Então, a lógica de uma equipe junto com mulheres é muito mais difícil para o homem estar exercendo. E os impactos para as mulheres? Eu acho que é o ponto-chave que eu vou conseguir falar ainda um pouquinho, né? Como eu falei, o masculino ele se constrói em oposição ao feminino. Então, se a gente fala de uma masculinidade hegemônica, existe uma feminilidade que a gente pode entender como hegemônica também, que é menos discutida, né? Mas que, na lógica da contraposição, ela só vai aparecer
Desculpa, eu não tinha visto, eu tinha um negócio aqui na minha frente. Ela só vai aparecer e ser reconhecida como tal se ela servir ao masculino. Então, um dos maiores prejuízos da mulher com essa lógica da masculinidade é o fato de que ela só é, vejam bem, e atenção com essa minha fala, porque ela é perversinha, mas é uma lógica de realidade conceitual, tá? A mulher só é mulher dentro dessa lógica da masculinidade hegemônica se ela servir ao homem. Servir sexualmente, servir socialmente, servir para ser a oposição ou o contraponto a ele. Então, ela é o contraditório, certo? Não do judiciário, né? Usei contraditório agora. Mas ela é o não homem. Ela é passiva, então ela precisa ser conquistada. E isso faz da mulher o objeto do homem. A Vânia Pazinato, ela tem umas publicações que falam da prateleira do amor, né? Uma prateleira romântica que a mulher se coloca para ser escolhida pelo homem, numa lógica da romantização dos relacionamentos, né? Que a gente pode fazer um paralelo bem bacana com isso, né? A mulher, ela está sempre colocada para o homem, quando a gente pensa nessa masculinidade tóxica, como um objeto que tem que se adequar. Então, o quão tóxico isso é para a mulher? Muito. Porque ela se organiza em função de um outro de fora, e não em razão das vontades, dos desejos, dos potenciais próprios. Eu adequo o meu corpo para uma lógica masculina de feminino. Eu adequo o meu comportamento para uma lógica masculina. Eu escondo as contas que eu pago, outro caso que eu atendi, porque o meu marido recebe menos do que eu, então as contas que eu pago com o meu salário eu escondo para que ele não se sinta menos do que eu. Então, eu me comporto para mantê-lo no lugar dele de homem alfa, de homem raiz, né? E isso como um primeiro impacto. Então, existe todo um encolhimento das vontades, dos potenciais da mulher. Obviamente que esses potenciais, essas vontades reprimidas, elas se manifestam de alguma maneira, seja na fala com o outro, né? Mas seja também em reações emocionais, de frustração, depressão, ansiedade. Então, são outros impactos já dessa situação, né? Mais impactos que são mais diretos, né, do exercício do homem, a violência em si. Não tem como a gente não falar dos assédios nos espaços de trabalho, dos assédios e das violências dentro dos espaços domésticos, se a gente não considerar que essa mulher que é objeto é entendida por esse homem como de direito a ele, como menos do que ele. Então, eu posso olhar para um relatório, isso aconteceu comigo, né? Eu fiz um projeto num dos espaços que eu trabalhava. Como eu tenho bastante experiência, eu tenho uma competência bem bacana para escrever projetos. Eu gosto de como eu escrevo meus projetos, né? E eu fiz esse projeto, tinha começado a ocupar esse espaço que eu estava ocupando ali, e aí uma das pessoas que ocupava um cargo da mesma hierarquia que o meu, né, falou, olha, voltou, né, do órgão que avaliava os projetos, né, nossa, o seu projeto voltou sem nenhuma observação, está aprovado. Quem foi que fez? Eu. Ah, você que escreveu? Juro. Dava para contar no dedo, segundinhos de silêncio para a pessoa, homem ali, elaborar que eu tinha tido essa competência. Essa mesma pessoa, né, os casos de família, em uma reunião antes de saber desse relatório, desse projeto que eu fiz, uma reunião boa, bastante produtiva, o pessoal foi saindo, porque a reunião se estendeu, ficou eu e mais 2 pessoas. Na hora que eu ia me retirar, não, mas olha, Miriam, mas fica mais um pouquinho aqui então, para a gente conversar. Olha, mas tem mais o quê? Não, só fica mais um pouquinho, porque você é tão bonitinha, eu queria ficar olhando para você. Né?
Então, e aí você faz aquela cara assim de, como? Né? Porque você não espera ouvir isso. E daí dá uma risadinha, outro falando dá uma risadinha, e aí é uma piada, não é, né? Não é um assédio, mas também não é um desmerecimento, né? Não, você não é um vasinho de flor, mas é que eu queria olhar mais um pouquinho para você. Né? E vira uma piadinha. Né? Não foram situações extremamente seguidas para se configurar num assédio, né? Mas foi uma situação de constrangimento, né? Acho que no final das contas mais dele do que minha, né? Porque eu também respondi, mas daí a gente não precisa se estender muito. Então, dos prejuízos dessa masculinidade para homens e mulheres, a gente consegue se estender por mais 3 horas, né? E eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu acho que é importante a gente pensar que que esse enrijecimento do masculino e essa incapacidade que o homem tem, e algumas mulheres também têm, né? De ver a prática de gênero, a prática da masculinidade, de ser homem, de ser mulher, nos diversos espaços, como algo que não precisa se basear em preceitos, em valores de séculos atrás, né? Eu não preciso mais ser o senhor do engenho no meu trabalho. E isso não me faz menos homem, não me faz menos competente. Eu não preciso mais colocar a mulher nessa posição de objeto para ter respeito com relação ao meu trabalho. E essa mulher, ela não é um objeto. Ela é uma pessoa de direitos, é uma pessoa que merece respeito, é uma pessoa com competência suficiente para estar no lugar que ela está. E ela está aqui por competência. Então, ela é uma colega de trabalho, tal qual um homem seria, independente, né, da orientação sexual, independente do sexo, independente do gênero como ela se coloca. Então, eu acho que quando a gente pensa nessas questões, a gente começa a pensar um pouquinho nos impactos que isso tudo pode ter e em como a gente vai se posicionar, obviamente. Né? Quando a gente consegue perceber que as práticas estão se repetindo em termos de um menosprezo ao exercício profissional feminino, de um menosprezo à capacidade feminina, a gente tem que se posicionar para mostrar nossa competência. Para mostrar que você pode falar, né, ou sinalizar, olha, você é tão bonitinha, mas eu não estou aqui para isso, não. Eu não estou aqui para prestar esse serviço para vocês. Eu estou aqui como coordenador, estou aqui como gerente, eu estou aqui como técnica, eu estou aqui como profissional. Eu acho que essa marcação de espaços ela é extremamente importante para que o homem comece a ver mais a mulher como uma pessoa de igual para igual, e não como um objeto que está a serviço dele, dos desejos dele, na prateleira que ele quiser colocar. E muitas vezes o que acontece nos espaços de trabalho é isso. Né? Essa menininha que chegou e que de repente não tem tanta competência, essa senhora que já está aí, ó, essa senhora aí, já está, ó, tá muito louca, tá muito histérica já ela. Muito tempo de trabalho, tem que aposentar. Senhor de respeito, a senhora já está louca. Né? São as atenções que nós temos que despertar para falas, para atitudes, para conseguir reorganizar isso. Eu falei uma vez com uma colega e ela falou, eu não acredito nisso. Né? Eu falei, eu não acredito em uma grande revolução, numa mudança, eu não acredito. Né? Ou que só ela, na verdade, possa fazer alguma coisa. Eu acredito em revolução e evolução, como acontecendo juntos. Eu acho que a gente tem que se colocar nos espaços, mesmo que não tenha uma sala adequada para a gente, mesmo que não tenha um banheiro adequado para a gente, mesmo que as pessoas continuem usando só o artigo masculino para falar entre eles, com você dentro da sala, né? E daí essa revolução, porque você entrou sem que o espaço esteja preparado, mas você tem que ser parte da evolução do lugar, como é esse curso, por exemplo, né? Nós temos que ser parte da evolução para conseguir nos inserir ali para fazer a mudança, que faz parte de reeducação, né? Necessariamente das pessoas que estão ali.
Eu não sei, eu acho que meu tempo acabou, aquele tempo prévio, né? Não sei se chegaram perguntas. Eu falei que, né, doutora Diana, provavelmente a senhora tem material também para trazer, né, alguns exemplos. Eu vou encerrar por agora e vou tentar trabalhar um pouquinho o que vocês vão trazer. Tudo bem? Mira, enquanto o pessoal se articula aqui para trazer alguma dúvida, eu vi que Rosimauro colocou aqui uma pergunta: como lidar com esse tipo de comportamento? Acho até que em alguma medida você já esclareceu, né, a necessidade de se posicionar, não estou aqui para isso, estou aqui prestando Eu acho que outro são serviço. posições. Sim, eu acho que em ambientes de trabalho, e é super complicado isso, porque aí são outras relações de poder que também estão vigentes ali, né? Tem uma chefia te assediando, o quanto você vai conseguir, de fato, fazer uma denúncia desse caso, né? Porque eu acho que existe a manifestação e a importância da mobilização pessoal, individual, como profissional, né? E daí é de profissional para profissional, mas existe um ponto que é assim, a instituição precisa saber que ela, ao ser representada por este profissional, ela está me assediando. E isso é muito difícil, porque, na verdade, uma denúncia de assédio a um superior gera diversas retaliações, a gente sabe disso, por mais que a gente fale denuncie, 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 muitas vezes é uma prisão muito parecida e perversa, como é a da mulher, que a gente fala, olha lá, a mulher vai lá, denuncia, denuncia o marido, denuncia o marido. Né? A gente sabe que existem outras forças ali que precisam ser organizadas. Né? Por isso é importante, na verdade, conseguir, particularmente, né? Daí eu entendo assim, ter uma equipe bem organizada, ter uma equipe forte, né? Para conseguir minimamente se fortalecer e identificar quais são os aspectos ali que de fato merecem atenção. Né? Então é importante estabelecer essas relações, porque se em alguns momentos nós temos sim que nos manifestar individualmente, em outros para conseguir, né, da revolução inicial em que você continua sofrendo microabusos ou grandes abusos, partir para essa evolução interna, a gente precisa ter na instituição um espaço seguro, né, para que denúncias não sejam só mais uma denúncia, né, e para que quando você faz essa denúncia, a pessoa continue no lugar dela e você é transferida para a sua segurança e tudo fica igual, né? E eu li rapidinho que tem nessa cultura de desqualificação da mulher que denuncia, tem também isso, né? Se a mulher cede, né, tá tudo bem, e daí ela queria, se a mulher, até certo ponto, né? Se a mulher denuncia, ela não conseguiu o que queria, né? Ou então ela fez um jogo ali, então existe toda a questão das mulheres, né? A gente tem a Eva e a... Opa, fugiu a outra. Qual é a oposição a Eva, gente? A... Enfim, mas a gente tem uma santa e uma pecadora. A Lilith, né? Mas a gente tem a santa e a pecadora, né? Essa questão da sexualidade da mulher nos espaços de trabalho, ela emerge muito quando você começa a trabalhar as questões de assédio, né? Mesmo que seja um assédio moral, não um assédio sexual. Né? As pessoas, muitas vezes, elas deslocam isso. E, na verdade, Mira, a sensação que eu tenho é que quando quando alguém tenta denunciar, né, Rosmário falou aqui da desqualificação, na verdade sempre tem aquela interpretação da chefia, né, se não existe uma equipe especializada para isso, aquela coisa de, poxa, será que você não entendeu errado? Né? Não foi bem isso que ele quis dizer, não é exatamente isso, era uma brincadeira, né? Acontece muito. E eu acho que isso faz parte, assim, da atenção da mulher e também do homem. Quando eu falei do processo de socialização masculino, né? Faz parte, sim, do processo de socialização masculino essas brincadeiras com uma conotação sexualizada de fundo.
E a gente percebe isso, às vezes, nas falas, não só dos homens mais jovens, mas é assim, eu estou brincando, mas se aceitar, eu quero. Né? É uma brincadeira, mas né? Se cair, eu pego, se não era uma brincadeira, senão eu não queria. Né? Então, esse jogo que os homens entendem muitas vezes como uma sedução velada, né? Eu estou dizendo, mas assim, se eu pescar é porque eu disse, se eu não pescar é uma brincadeira, é completamente adequado em diversos espaços, mais ainda nos espaços de trabalho. Não se tem esse tipo de brincadeira. Né? Você está numa festa, né? É um momento de tentar, de repente, essa tática, né? Que é muito mais para o homem não se magoar com um não, né? Não machucar o eguinho dele. Né? Então, ele brinca que está querendo pegar, se ela ceder, ok, se ela não ceder, é brincadeira. Não se faz isso num espaço de trabalho. Não se elogia 2, 3 vezes no mesmo dia uma mulher num espaço de trabalho por conta de beleza, de roupa, de cheiro. Não é assim que se funciona no lugar de trabalho. E eu acho que esse posicionamento do homem de não saber se dirigir à mulher de outra maneira que não como um potencial sedutor é muito complicado. É muito complicado porque abre espaço para isso e ele sabe que está abrindo. Comigo acontece muito, Miriam, para trazer algum exemplo assim do que eu vivo. Acontece muito, como eu trabalho no Tribunal do Júri, eu trabalho com homens em geral, é difícil eu trabalhar com uma promotora, é mais contra um promotor. Acontece muito de eu ser tratada como a bela defensora. E o promotor é tido o tempo inteiro como, né, e dito expressamente, que é o inteligentíssimo promotor, dedicado, promotor esperto, promotor, né, dominou o processo e tudo mais, é sempre uma fala de um magistrado, assim, ao final do plenário. E a defensora, a bela defensora, também fez um trabalho bom, mas o máximo que conseguiu é ser bela. Essa beleza, veio aqui agraciar esse espaço tão cinza. Dá vontade de deixar uma florzinha, não dá? Nessas horas? Pegar uma coisinha, né? Tira a roupa, assim, coloca uma roupa de balé, dá uma pirueta, né? Como faz uma dança do cisne. Porque eu acho que muitas vezes é isso mesmo, né? Eu acho que o homem tem, muitas vezes, a incapacidade de reconhecer um trabalho feito por uma mulher com as mesmas qualificações que ele reconhece o trabalho de um homem. Fez com competência, fez com firmeza. Isso é um trabalho de um homem. Fez com cuidado, né? Toda essa sensibilidade. E veja, não são qualificações desmerecedoras, nenhuma delas. Né? Mas um promotor, homem, ele pode fazer com cuidado e com sensibilidade uma defesa, assim como um defensor, né? Eles podem se manifestar com atenção, com sensibilidade, porque é necessário isso, nós estamos falando de pessoas. Né? A humanização do judiciário é essencial, na verdade, né? Eu estou num espaço judiciário de novo e eu fico pensando muito nisso, assim, né? A seletividade dos espaços humanizados nas instituições, eles mostram o quanto as instituições são ainda masculinizadas, nesse sentido machista. Né? Existem espaços e pontos mais femininos. Em outros espaços isso não é possível, porque mostra ou representaria uma perda de poder, um afrouxamento. As instituições mais antigas, né, o judiciário como um todo, ele é bastante machista ainda nas suas práticas, nas suas falas, em como ele lida com a questão do humano e da mulher. Né? É um trabalho muito de formiguinho que a gente tem que fazer realmente. Realmente, e é cansativo, né? E mais cedo, Miriam, falei também que para mim era um tema que me interessava muito por conta da maternidade, né? De como, o que é que eu tento passar para os meus filhos. E ouvindo você, anotei aqui que me chamou muita atenção, tem uns 2 anos, logo antes da gente entrar nesse período de pandemia,
Meu filho mais velho, que hoje tem 9 anos, à época tinha 7, estava no momento de escolher o instrumento que ele queria tocar, que ele fazia musicalização e ia entrar, né, nessa fase de escolher o instrumento. E ele escolheu tocar violino. E eu fui comprar um violino e comentei com amigos, né? Amigos, defensores, juízes, numa roda de amigos, pessoas que se diziam assim, né? Inclusive feministas, né? Eles se diziam, enfim. E aí falaram, mas Diana, como é que você vai incentivar o menino a tocar violino? Quando for adolescente, vai usar isso para quê? Tem que ensinar violão, que é para pegar mulher. Então, assim, né? Eu imaginei o violão com uma clava, assim, batendo na mulher. São esse tipo de absurdo, né? E assim, é exteriorizado sem que cause nenhum espanto. É o normal, né? 2021, na época 2020, mas e é exteriorizado dessa forma. E como isso faz parte da nossa fala mesmo, né? Nós temos que ter atenção, né? Existe essa questão, né, de você se desconstruir enquanto pessoa machista, enquanto pessoa com essas práticas, e a gente tem que lembrar, assim, a gente tem que, na verdade, se reelaborar. Né? A gente tem que, eu acho que a gente cresceu, nós estamos presentes numa sociedade assim, nós temos que ter aquela luzinha sempre nos indicando que nesse momento, ó meu preconceito aparecendo, não, peraí, de onde veio isso? Né? O quanto eu estou desmerecendo a fala dele, o que eu estou dizendo agora? Né? Porque não vai ser de uma hora para outra. Eu estou inserido no movimento há uns 20 anos, mais de 20 anos, né, que eu faço parte dessas discussões de violência de gênero, de masculinidade, de comportamento de risco, tudo isso. E eu me pego muitas vezes patinando em algumas coisas, porque também tem uma evolução muito grande dessas discussões todas, né? Mas não tem como dizer que ainda que deixou de ser estrutural, porque aparece nessas falas menores, aparece num xiste, né, numa piada. Né? Como é que ele vai pegar a mulher? Ele tem 9 anos, meu rei, quando tiver 15, vai saber. Já falei, se ele quiser pegar e se ele quiser pegar um homem? Daí violino vale? Imagina se você fala uma coisa dessas para um homem desses, né? Como é que ele não vai reagir? Né? Você falar, que expectativa é essa? Não sei, vai que ele é gay, eu não sei. Né? E aí você, mãe, deve estar, você como mãe deve ter pensado, né? Nossa, já pensou se meu filho é gay? Como será isso? Né? Eu acho que é um exercício contínuo nosso. Nós, mulheres, temos mais condição de fazer esse exercício, por quê? Porque nós não estamos na posição de privilégio. Nós não estamos na posição de olhar, de onde nós olhamos, tem que olhar para baixo. E ter que, às vezes, descer degraus para conseguir encarar a realidade. Ninguém quer fazer isso. Pouquíssimas pessoas querem, não vou falar ninguém, não existe isso, né? A gente sabe que a gente tem pessoas que têm a humildade de se revisar sempre, da autocrítica, né? Mas é muito difícil para o homem isso. É importante que outros homens falem a respeito disso, né? Não só mulheres falem disso, porque é muito difícil para a mulher se fazer ouvir por outros homens, né? Conseguir desviar das expressões de mimimi, como se isso fosse uma frescura nossa e não um benefício para todos. Vejo alguns amigos que não aceitam quando alguma mulher... Perdi. Alguém falou alguma coisa aqui. Tinha uma frasezinha, algum comentário ali. Tem como acessar? Já? Tem. Vejo alguns amigos que não aceitam quando alguma mulher diz que ele foi machista. E tem também uma outra questão, na verdade veio antes essa fala aqui, uma outra questão que vejo é a necessidade dos homens, por mais conscientes que sejam, reconhecerem que podem cometer atos machistas para poder se corrigir depois. Sim, sim, eu acho que isso que é essencial, até porque os homens muitas vezes eu acho que eles não entendem o que é o machismo de fato, né? Ou o que eles entendem como machismo é um recortezinho do que nós vemos como machismo. Alguns homens vão falar que o sexo no casamento ele é uma obrigação da mulher, ainda vão falar disso, né?
Eu vi a questão do machismo e feminismo, se eles se polarizam. Não, porque são movimentos, são inclusive conceitos bastante diferentes, tá? Essa pergunta, né? Se machismo e feminismo se polarizam? A pergunta foi essa mesmo. Isso, né? O feminismo é um movimento, né? O machismo é uma prática. O feminismo, ele é um movimento de categoria, né? Ele já é múltiplo, existe o feminismo negro, existe o feminismo, né, mais periférico, que diz de lutas de mulheres, né, de diferentes inserções, mas ele é um movimento criado para a inserção da mulher nos lugares que já são dela de direito, né? O machismo, ele foi identificado, na verdade, depois de já existir, como uma prática que, em geral, é essa prática de validação dessa masculinidade hegemônica frente a mulheres e outros homens. Então, ele é muito mais uma lógica de manutenção de um status já estabelecido, masculino, enquanto o feminismo, como prática, e apesar dessa discussão que a gente tem com relação às inserções das mulheres, tudo isso, né? Ele vem como uma prática que busca o igualitarismo, pela inserção das mulheres nos espaços que elas já deveriam estar e não estão. Existem outras expressões, eu acho que a gente não tem nem condições de trocar a expressão feminismo por outra, né? E muitas vezes a gente aproxima uma expressão da outra, mas na verdade elas não conversam enquanto polaridades, né? São movimentos, são questões diferentes. O feminismo, inclusive, ele vai discutir, ele vai criticar, ele vai buscar desconstruir o machismo. O machismo não é contra o movimento das mulheres, ele é contra as mulheres. E não Miriam, contra destruí-la, tá? Só eu acho que é importante dizer isso. Meu tempinho acabou, né? Quase. Eu falei que o machismo ele não quer destruir as mulheres, né, no sentido de extermínio. Ele só quer mantê-la exatamente no lugar que ele entende que ela precisa ficar, né? É uma outra lógica essa, né? Enquanto o feminismo, na verdade, quer dar voz, direito e visibilidade para a mulher nos espaços que elas entendem que são de direito e merecimento e competência. Miriam, perfeito. Vou deixar você se despedir, dar suas palavras finais. Eu estou muito feliz. Foi um encontro assim de reinício de semana que me deixou muito motivada, me deixou muito satisfeita. Não sei se Cacilda ou Ramila, que estão aí em nome da SDEP, tem algum recado para dar, né? Já que a gente está aqui ainda na nossa primeira aula. Mas realmente não poderia estar mais feliz com esse encontro, com essa troca. Quero te agradecer muito, em nome da SDEP, por estar aqui. Tem algum recado, Cacilda, para todo mundo? Eu só queria agradecer a Miriam. Eu conheci ela falando, as participações dela na rede social. O primeiro contato que eu fiz com ela foi através das redes. Aí eu acompanhei o trabalho dela para conhecer o que ela falava, né? Para ver se identificava com a proposta do projeto, né? Que é um projeto maior, que é um plano de metas da Defensoria, plano de metas do Dr. Rafson, o Dr. Cléris está colocando, né? Em ação. Eu achei que ela tinha tudo a ver com o trabalho, só tenho mesmo que agradecer. Eu achei interessante ela falar que gênero é uma categoria de análise. Então, ainda se está se aprimorando essa questão de se definir, né? De ter um conceito, né, de gênero, né? Eu achei bem interessante isso, porque a gente vê gênero de outra forma. E, para mim, foi bem interessante. Eu gostei muito. Só tenho que agradecer. Ai, que rico. Eu fico pensando, só para falar de gênero, na verdade, seriam horas também, né? Porque realmente a gente pode assumir gênero por diversas perspectivas. Então, eu não vou começar a falar, porque senão eu continuo. Prazer te ver, Cacilda.
Então, agradecendo a presença de todos, viu? Todas e todos e todes que participaram aqui hoje, agradecendo a Cacilda, a Mila, a doutora Clériston pelo convite e agradecendo muitíssimo mais uma vez a doutora Miriam por essa aula aqui, essa troca. Acho que a gente pode encerrar. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro, né, Cacilda? Sim, doutor Clériston vai falar alguma coisa? Ele tinha pedido para eu encerrar, não sei se ele está Não, eu só conseguindo. sou ouvinte aqui, só agradecer mesmo, gente. Obrigado. Tá. Eu agradeço de novo a oportunidade, estou à disposição. Espero conseguir acompanhar alguns dos cursos também que eu recebi os links. Eu vou tentar participar também, encaixar aqui. Obrigada, doutora Miriam, a todos, a todas, a todos. Foi excelente. Prazer. Um abração, gente. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau também. Tchau.